Acharam lá Abacuque? Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Pai, abençoa o nosso momento de ministração da palavra. Que a Tua palavra seja poderosa, meu Pai, e vença qualquer dificuldade de comunicação nessa noite. Que o Senhor abençoe este momento, meu Pai, colocando a Tua palavra no coração de cada um. E que cada um aqui, como o salmista, possa declarar: guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Ajude-nos, meu Pai, nessa noite, nesse propósito, de aprender da Tua palavra e trazer não só um conhecimento da Bíblia, mas trazer um conhecimento de vida, que vai fazer diferença no dia a dia de cada um de nós, meu Pai. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema da mensagem desta noite é Abacuque e o problema do mal. O livro de Abacuque é um livro muito bonito no Antigo Testamento. Abacuque era contemporâneo de Jeremias. Mas enquanto Jeremias estava profetizando para o povo se arrepender, porque viria a destruição da Babilônia, o profeta Abacuque se volta a Deus. Isso é muito interessante, mas não para interceder pelo povo. Abacuque, como gente, como nós, é um exemplo na Bíblia de que homens de Deus também têm suas dúvidas. Enquanto o profeta Jeremias profetizava: voltem-se para o Senhor antes que a Babilônia venha, Abacuque se volta para Deus e faz 3 perguntas fundamentais para Deus, já no versículo 2 e no versículo 3. A pergunta é uma geral, é uma pergunta grande, que está por trás de outras questões. Se Deus é bom, se Ele é todo poderoso, como Ele pode tolerar o mal? E essa dúvida que está nele, vai aparecer aqui no versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que Tu ouças? Olha só, ele está afirmando que Deus não ouve ele. Alguém já passou por essa situação? Você ora, parece que Deus não ouve. Abacuque estava igualzinho você, igual eu às vezes. Tem momentos que a gente fala assim: Senhor, o Senhor está me ouvindo mesmo? Só que a gente às vezes pergunta. Abacuque afirma: até quando? Até quando, o Senhor, eu clamarei por socorro, sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti violência, sem que tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça, a contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a sua justiça é pervertida. Se não fosse o livro de Abacuque, nós poderíamos colocar isso no panorama da nossa sociedade hoje. Só que Abacuque foi sincero: Senhor, nós estamos clamando, o Senhor não está ouvindo. Ele faz 2 perguntas que se desdobram. A primeira, logicamente, por trás disso é: por que o mal existe? E isso vai se desdobrar na boca dele em 2 perguntas: até quando e por quê? De forma geral. Até quando isso vai acontecer e por quê? E quem não se perguntou sobre isso nenhuma vez nos últimos 3, 4 anos, principalmente da pandemia para cá? Até quando vai durar isso? Até quando isso vai prevalecer? Até quando a gente vai clamar? Até quando a gente vai buscar e a gente não vai ver algumas coisas acontecerem? E por que o Senhor está permitindo todas essas coisas? Mas é incrível que mesmo Abacuque, com a sua crise pessoal, e graças a Deus que ele estava nessa crise, porque ele nos ensina muita coisa, ele vai para Deus. Ele ainda vai para o Senhor buscar a resposta. Ele mostra o caminho para mim e para você. Está com um dilema na tua vida? Vai para o Senhor e Ele vai te responder. A questão é se a gente aceita o que Deus fala ou não, porque Abacuque foi até o Senhor, fez 2 questionamentos, e a resposta de Deus para ele chocou ele mais do que ele imaginava. Além dele ter 2 perguntas que Deus vai responder na sequência do texto, na sequência você vai ver que ele vai ficar aterrorizado com a resposta que Deus dá. E eu não posso julgá-lo.
Porque eu, muitas vezes, fui para Deus com duas perguntas: até quando e por quê? E quando Deus me falou, eu não aceitei a resposta. Humanamente falando, às vezes a gente não aceita o que Deus fala. Porque a gente tem a receita de bolo. Deus, para o Senhor fazer isso na minha vida, tem que fazer assim, assim, assado. A gente dá uma aula para Deus de como Deus deve ser Deus. E quando Deus intervém mesmo com uma resposta, Abacuque fica de boca aberta. Enquanto ele está perguntando até quando e por quê, Deus olha para ele e fala assim: eu vou levantar os caldeus como uma vara de disciplina sobre vocês. Abacuque não aceita a resposta, ele fica indignado. Ele fica tão impactado com o que Deus fala, que no capítulo 2, a Bíblia diz assim: eu vou me reservar, ele fala, eu vou me reservar, e eu vou esperar para ver o que Deus vai fazer. Ele não aceita, ele faz um questionamento longo, no capítulo 1, que vai culminar ali no verso 13. Ele vai convencer Deus de que esse não é o método correto, ou vai tentar. Teus olhos são puros, são tão puros, Senhor, que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade, então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Por que ele está fazendo esse questionamento? Porque Deus disse que os caldeus viriam castigar a nação de Israel. Ele falou: Senhor, o Senhor vai deixar que gente pior que a gente nos discipline? O Senhor que não tolera o mal, o Senhor que é maravilhoso, vai usar uma situação adversa para corrigir a gente? E quantas vezes Deus coloca gente que parece que é pior que a gente para corrigir a gente no caminho que a gente está andando? Gente que às vezes a gente ora e diz: Deus, manda embora. E Deus fala: não posso porque eu não consertei você ainda. Olhe para quem está perto de você e diga: Deus tem que te consertar, meu irmão. Eu me entro nessa história também, como diz o outro. Está todo mundo no mesmo barco. Deus precisa consertar a gente, e ferro afia ferro. Às vezes as pessoas mais, entre aspas, insuportáveis, que parece que convivem com a gente, revelam coisas no nosso coração que precisam ser mudadas também. E aqui ele está clamando a Deus: Senhor, o Senhor vai usar uma pessoa pior do que eu, pior do que a gente. Infelizmente, às vezes a gente tem agido dessa forma. Ou é a negação da justiça. Ele queria que Deus esmagasse os ímpios. E Deus diz: eu sei como é que eu vou fazer isso. Eu vou ter que derrubar a nação inteira. E ele diz: não pode ser. Às vezes a gente nega, né, essa questão de punição, porque a hipergraça tem corrido tanto esse país. A gente esquece de textos como 1 Coríntios capítulo 10. A Bíblia diz assim: assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Quem está em pé pode cair. A palavra do Senhor também diz, no livro de Lucas: portanto, cuidado para que a luz que está em você, no seu interior, não sejam trevas. Tem que tomar cuidado para que isso não aconteça. Às vezes a gente quer que tudo ocorra bem para a nossa vida porque a gente tem um probleminha. E a pergunta crucial que está por trás de Abacuque é: se Deus é bom, se Deus é poderoso, por que Ele tolera o mal? E no final a gente vai buscar responder essa pergunta com a palavra do nosso Deus. Deus tem seus métodos de fazer as coisas acontecer. Ele fica tão angustiado com Deus que ele vai para o segundo embate com Deus. Ele faz a primeira pergunta e Deus responde. Não respondeu do jeito que ele queria, então ele vai para outra fase, ele faz outra pergunta. No capítulo 1, do versículo 12 em diante, o contexto geral ali é: como pode um Deus santo e justo usar ímpios para o seu serviço? Não pode. Deus tem que usar gente melhor do que a gente, é o segundo questionamento dele. Deus tem que usar pessoas melhores ao nosso conceito, esquecendo Abacuque que Deus faz o que Ele quiser com qualquer um. Irmão, o fato de alguém não reconhecer Deus como Deus não significa que Deus não seja Deus, amém? Todas as pessoas Deus criou, todas as pessoas prestarão contas para Deus da sua vida. O budista, o espírita, o homem adepto ao Islã, todas as pessoas do mundo vão passar por um processo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque Deus é o Criador de tudo, e Ele colocou em Jesus a autoridade. Não importa se a gente creia ou não creia, a sua vida tem um dono e o nome dele é Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós nos queixamos das metodologias de Deus,
porque esquecemos que Deus é o nosso dono. Abacuque se esqueceu que Deus era o dono dos caldeus, Deus era o dono da Babilônia, como Deus é dono de todas as nações do mundo. Não significa que Deus vai salvar a todos. Significa que todos devem a Deus alguma coisa, porque o fôlego de vida pertence ao Senhor. A resposta de Deus é que vem esmagando o coração desse homem. E agora Abacuque vai entender. Primeiro ele questiona por quê, até quando? E Deus diz, eu vou usar ímpios para corrigir vocês. Ele diz, não pode. Aí ele vai para o segundo questionamento, o Senhor vai usar ímpios para me corrigir, para corrigir a nação toda. O Senhor que é santo. E Deus vai responder para ele, algo que é extraordinário. Aí eu quero que você leia comigo. Capítulo 2, verso 2 de Abacuque. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado e ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Olha o verso 4, o que é para ele escrever? O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. O que Deus está falando para ele aqui? Abacuque, faz o seguinte, escreve numa tábua grande, para que as pessoas que passam correndo rápido pelo caminho possam ver. Diga que os ímpios vão de vaidade em vaidade, mas também escreva que o justo viverá da fé. Ou seja, o que Deus estava falando para ele? De todo o juízo que eu envio sobre a terra, eu poupo os que são fiéis a mim. Isso não é estranho para nós, porque o apóstolo Paulo pegou esse trecho das Escrituras e escreveu de novo em Romanos capítulo 1. A palavra do Senhor é clara, porque o nosso evangelho é revelado de justiça de Deus, pela justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. Agora ele vai citar Abacuque, o justo viverá pela fé. Não diferente, Gálatas capítulo 3 diz, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, verso 38, o autor vai também falar da mesma coisa. O meu justo viverá pela fé. Só que ele acrescenta agora, e se retroceder, a minha alma não tem alegria nele. Ou seja, esse é o dilema do justo. Você sabe que a Bíblia tem tensões. E na vida do homem de Deus haverá tensões. Deus lá no capítulo 10 de Hebreus deixa isso claro. O justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, ou seja, aquele que se manter fiel a mim, manter-se fiel será poupado de muitos males. E da pior desgraça de todas, que é a condenação eterna. Quem crê, diga graças a Deus. Mas, se ele retroceder, melhor dizendo, a minha alma perde o prazer nele. Se ao longo da jornada de fé, ele for contemplando a injustiça que existe no mundo, as dores que existem no mundo, e isso corromper a fé dele a ponto dele desistir da sua fidelidade, a minha alma não se alegrará nele. É isso que o texto está falando. Quando Abacuque tem essa revelação, e ele vai escrever numa tábua enorme, o justo viverá pela fé. Que é o que Deus falou, por exemplo, com Lutero, quando ele estava numa peregrinação para a Terra Santa. Ainda no catolicismo. Quando Deus olha para ele e diz, o justo viverá pela fé. É pela fé que a gente vive. É pela fé que a gente anda. É pela fé que a gente vence. Mas eles venceram por causa da sua fé. Sabe, meus irmãos, às vezes as angústias, as tristezas, as angústias da vida, o cenário de injustiça, tenta bater fundo na nossa alma e dizer, não vale a pena crer.
Porque crer significa viver a fé, significa se limpar, significa se santificar, significa buscar o Senhor. E às vezes a gente olha e diz assim, será que vale a pena? Porque tem gente que não faz isso e parece que está triunfando. Era a crise de Abacuque. Leia o livro inteiro na sua casa, você vai ver que eu estou falando a verdade, está lá. O ímpio prospera, o justo parece que estagna, às vezes para. Que o Senhor nos ajude nessa noite a blindar o nosso coração contra esse desânimo. Abacuque vai escrever num outdoor luminoso: o justo viverá por causa da sua fidelidade. Nós viveremos por causa da nossa fidelidade para com Deus, que é uma mera resposta à fidelidade que Deus exerce para nós. Depois disso, parece que muda a chave de Abacuque, e ele vai começar a condenar a injustiça. Ao invés de questionar a Deus, ele vai começar a dar ais contra a injustiça. São 5. Eu vou ler alguns apenas. Verso 9, capítulo 2, verso 9. Ai daquele que obtém lucros injustos. Agora o profeta, que antes estava botando Deus na parede, querendo saber o porquê que Deus estava permitindo, agora ele vai se voltar e vai dizer, ai daquele que pratica a injustiça. Ele entendeu que a punição, que a recompensa, melhor dizendo, ela vem tanto para quem peca, quanto para quem não peca, para quem é justo, quanto para quem é injusto. Todos aqui receberão uma recompensa, seja para o bem ou para o mal. Ninguém vai ficar com a mão vazia. E que a nossa recompensa seja para o bem, em nome de Jesus. Essa é a questão, porque tudo aquilo que planta vai colher. Seja para o bem, seja para o mal, é uma lei universal, ninguém escapa. Todos nós estamos debaixo dessa lei. E ele vai declarar, ai. Verso 9, ai daqueles que obtêm lucros desonestos. Verso 12, ai daquele que edifica uma cidade com sangue, e usa de violência. Outro exemplo disso, o versículo 15. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para ele contemplar a nudez. Aqui, provavelmente é uma alusão a uma técnica antiga de se embebedar a pessoa para extrair dela os seus bens e deixá-la nu, sem bens. Isso acontecia em Curitiba há muitos anos atrás, não sei se acontece hoje ainda, quando havia, entre aspas, muito rolo de terra. As pessoas se encontravam no bar, ficavam bêbadas e assinavam escrituras passando terrenos enormes na mão de outras pessoas. Eu conheço um par de gente assim, aqui em Santa Felicidade tem muito que aconteceu, muitos casos assim. Ai daquele que vai dando bebida para o próximo, ou seja, vai construindo riqueza em detrimento da desgraça alheia, que constrói seu patrimônio passando perna nos outros, que se torna o rei do Bitcoin e depois passa perna em todo mundo. Ai desses que fazem isso. Agora, não é mais Deus colocado na parede, é o ímpio que é colocado na parede, é aquele que pratica a maldade. E aqui nós vamos começar a responder a pergunta: se Deus é bom, se Ele é poderoso, por que Ele deixa as coisas ruins acontecerem nesse mundo? E o primeiro argumento que a palavra de Deus nos traz é: será que essa pergunta está certa? Porque se nós trouxéssemos Adão aqui, não podemos fazer isso. Mas se Adão estivesse aqui, ele poderia dizer certamente por que o mal existe no mundo. Ele poderia nos contar o que era um mundo sem maldade. Porque biblicamente Deus é amor, Deus é bom. Portanto, tudo aquilo que Deus faz, segundo o livro de Gênesis, que nós acreditamos que é a palavra de Deus, Deus vai dizer, o primeiro dia, e Deus fez e viu que era bom. Será que a bondade, ela é uma exceção num mundo de maldade, ou numa existência toda que Deus criou boa, a maldade é uma exceção? Eu acredito nessa segunda hipótese. Deus é bom e criou tudo bom, o mal é que entrou depois. E aí nós entendemos que o mal entrou, biblicamente, porque o homem permitiu que isso acontecesse. Deus não ficava torcendo assim, caia logo, não. Deus colocou o homem para gozar dessa terra, para se alegrar nela. Mas Adão poderia dizer de carteirinha: eu sei o porquê que o mal está aqui. Esse mundo foi colocado aqui, Deus nos colocou nesse planeta, Deus formou esse mundo, e o Salmo está dizendo de forma clara: os céus pertencem ao Senhor, a terra Deus deu aos homens, é livre-arbítrio, o homem faz o que ele quiser.
É incrível isso, porque nem Jesus fere o livre-arbítrio das pessoas quando ele estava na terra. Quando ele entra em Jerusalém, ele começa a chorar. Ele começa a chorar, olhando Israel, olhando a desgraça que viria no ano 70, a destruição, olhando todas as desgraças que viriam por causa da rejeição dele como Messias. E o que ele vai dizer? Quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Ele tinha poder para impor e não impôs. Bom isso ou não, e eu acredito que é bom, porque tudo que Deus faz é bom, nós temos livre-arbítrio. Olhe para quem está perto de você, só para a pessoa ficar mais relaxada, e diga: você tem livre-arbítrio, irmão. Você tem livre-arbítrio. Tem muita coisa que Deus olha para a tua vida e diz: não era para estar assim, mas você escolheu. Para muitas das nossas queixas, Deus fala. Quando Deus olha para o povo de Israel, que é o antecessor nosso, que faz parte da nossa linhagem, que era o Israel de Deus, Deus olha para eles e diz: eu ponho a bênção e a maldição diante de vocês, escolham o que vocês querem, mas se vocês escolherem o bem, vocês terão vida, vocês serão alegres. Só que se vocês escolherem o mal, desgraças vão acontecer. Não é o que você faz com o seu filho em casa? E qual é a tua expectativa de pai? Ele vai escolher o caminho certo. E qual é a frustração? Quando ele escolhe o caminho errado. Deus é um bom pai ainda. O segundo argumento que a Bíblia nos mostra é que o mal nesse mundo, e não tem como fugir dele, porque ele entrou sorrateiramente pelo pecado de Adão, ele para nós é pedagógico. A gente sofreu nos últimos tempos, mas aprendeu muita coisa. O sofrimento nos ajuda a entender coisas. O sofrimento nos torna às vezes mais humanos, depende da maneira como a gente encara ele. O sofrimento, não de forma perfeita, porque o sofrimento não era para estar aqui, mas ele de certa forma nos ensina. A gente foi lá no Cachimba semana passada. A gente sai do Cachimba agradecendo mais aquilo que tem. A experiência do sofrimento nos torna mais humanos. É certo que alguns se tornam mais animais com o sofrimento, mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, não é assim que funciona conosco. O sofrimento do próximo nos torna mais gente. A gente abaixa um pouco mais a orelha, julga menos, ora mais e olha mais para a nossa vida. Cuida mais da nossa vida. Hebreus capítulo 5 comprova essa teoria, essa teodiceia pedagógica, né? Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus sofreu. E ele aprendeu o sofrimento, aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Isso pode te escandalizar, porque Jesus foi perfeito. E mesmo sendo perfeito, homem perfeito, ele teve que passar pela experiência do sofrimento. Por quê? Porque é inevitável. No mundo, tereis aflições. E ele não está falando do trono de glória tomando suco de laranja. Jesus que passou no nosso meio e sofreu na pele tentações e dores. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas não se desesperem, eu venci o mundo. Qual é a esperança aqui? Se eu venci, eu ajudo vocês a vencerem. Jesus te ajuda a vencer as dificuldades da vida, graças a Deus por isso. A Bíblia também apresenta um terceiro argumento do mal e como a gente lida com ele nesse mundo, que é a escatologia, o futuro das coisas. Há uma esperança num futuro de glória. Apocalipse capítulo 21 diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Há um mundo melhor que Deus vai criar para nós. Sabe, a nossa mente é limitada, né? Eu me maravilho com a palavra de Deus. Eu estudo a Bíblia desde os 12. E eu me maravilho com as Escrituras. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que Deus vai criar novos céus e nova terra, a gente tem uma ideia do quê? De novo mais parecido. Não é isso? Por exemplo, se eu chego aqui e falo: gente, troquei de carro, comprei um carro novo. Se eu não falar a marca do carro, o que você vai pensar? Bom, o pastor comprou um veículo novo, ele deve ter 4 pneus,
deve ter pelo menos 2 portas. Hoje todo carro é 4 portas, né? Na década de 80 nós odiávamos carros 4 portas. E hoje só tem carro 4 portas. Vê como é que a sociedade muda. Antigamente eu era pequeno, alguém falava assim, carro de 4 portas não é para nós. Hoje ninguém quer carro de 2 portas, né? A maioria quer carro de 4 portas. Mas se eu falar para você, comprei um carro novo, você vai pensar, é um carro, 4 portas, tem porta-mala. Você vai puxar na tua referência algum tipo de carro. Se eu falo para você, comprei uma cadeira nova, o que você vai pensar? Ele comprou um objeto que tem 4 pezinhos, ou no mínimo tem um centro de gravidade que sustenta um assento onde ele pode se sentar. Isso é uma cadeira, uma definição de cadeira. Agora, não é isso que Deus fala quando Ele diz que Ele vai criar novos céus e nova terra, porque a palavra novo ali não é novo igual ao anterior. É uma palavra específica que significa novo como você nunca imaginou na tua vida que será. Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, de algo tão extraordinário que a gente vai dizer, meu Deus, isso aqui que o Senhor tinha preparado para nós, o Senhor está preparando isso para mim e para você. E lá nesse lugar tem casas, e você pensa assim, você quando pensa na casa, você pensa, uma mansão no Parque Barigui, na rua principal da Nova Jerusalém. Não, é muito melhor do que isso. Deus deixou uma promessa tão grande, dizendo, mesmo nos sofrimentos da vida, tenho esperança. Eu ajudo vocês a vencer esses sofrimentos ao longo da vida, da experiência do ser humano, mas vai existir um dia que eu vou cessar absolutamente com o sofrimento, e vou levar vocês para algo tão novo, tão grande, tão maravilhoso, tão inédito, que vocês vão considerar, igual Paulo, considero que as leves e momentâneas tribulações não se comparam com o peso da glória que há de se revelar em Cristo Jesus. Há uma recompensa lá na frente. Há uma recompensa lá na frente para aqueles que permanecerem fiéis. Abacuque entendeu isso. Não foi à toa que ele escreveu o capítulo 3. Nós estamos falando de Abacuque lidando com o problema do mal e trazendo para a nossa vida. Como que termina a história de Abacuque? De forma extraordinária. Extraordinária. O cume disso é o versículo 17, capítulo 3, verso 17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha o que ele está enxergando, o homem que começa a questionar a Deus, olha como é que ele termina. O Senhor é soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como da corça, Ele me faz andar em lugares altos. O homem começou questionando, mas teve uma experiência com Deus. E é isso que Deus quer extrair de nós no meio dessa nossa vida humana aqui. Como diz nosso amigo, né? Nós não somos seres humanos tentando ter uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Logo, logo esse corpo, por melhor que seja, se Jesus não voltar, ele vai deitar na sepultura. Mas nós permaneceremos vivos para sempre. Que Deus nos ajude em nome de Jesus, com esse homem, compreender a altura, a grandeza, a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus. Abacuque não teve essa revelação do amor de Deus em Cristo que nós temos. Nós podemos falar muito mais disso do que ele mesmo. E é interessante porque o texto tem uma métrica. Se você prestar atenção, do verso 17. Primeiro, mesmo que não florescendo a figueira. 2, não havendo uvas nas videiras. 3, falhando a safra de azeitonas. 4, não havendo produção de alimento nas lavouras. 5, não havendo ovelhas no curral. 6, nem bois nos estábulos. São 6 motivos de angústia.
6, dentro do contexto do judaísmo, significa o número do homem. Quando que o homem foi criado? No 6º dia. Agora, olha o 7º motivo aqui. Não tem. Porque diante de 6 constatações de angústia que a raça humana trouxe, através do seu livre-arbítrio, quando ele abre a boca pela 7ª vez, ele vai dizer, ainda assim, eu exultarei no Senhor. Por que ele diz isso? Porque no meio da bagunça que o ser humano estabeleceu, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para consertar essa bagunça. Não foi isso que ele fez na tua vida? Não é isso que ele vai fazer na vida da sua família? Consertar a bagunça? Porque é isso que ele faz. No meio do caos dos seres humanos, ele via um semelhante ao homem para dizer, nele haverá esperança. Assim termina o livro de Abacuque. E eu quero que você grave, Apocalipse 21. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O homem que começa questionando Deus, termina dizendo, eu exultarei no Senhor. Ele vai me dar força para vencer as adversidades da vida. Adversidades que entraram por Adão, que um dia Deus vai fazer passar fogo sobre essa terra e vai trazer a nova criação, aí não vai ter mais pecado na terra. Ele diz, não, Deus vai me dar força, e é isso que Deus vai fazer com você. Ele vai te dar força, Ele vai fazer os seus pés serem fortes como o da corça, Ele vai te fazer andar sobre os lugares altos. É incrível isso, é lógico que é um paralelo, não tão perfeito, mas quando você olha aqueles animais que vivem em montanha, é isso que ele está querendo dizer. Já viu aqueles animais em terrenos extremamente rochosos, muito verticais? Eles conseguem correr pelas montanhas sem cair. Abacuque traz isso à memória, diz, Deus vai firmar os meus pés, eu vou correr em lugares perigosos, mas eu não vou cair. Algo muito parecido foi o que Davi falou, só que Davi fala na figura da ovelha. Ainda que eu ande por vale de sombra e de morte, eu não vou temer nada. Ele admite que pode passar por momentos de angústia, mas o que dava conforto para ele, o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Vamos orar? Fica de pé em nome de Jesus, por gentileza.